Bom dia a todos que nos assistem. O intuito deste vídeo é entrevistar o escritor Ricardo Ferrer e conhecer os caminhos que percorreu até a consecução de seu projeto literário. Bom dia. Realmente se deu relativamente há pouco tempo, lá pelos idos de 2002, 2003, quando uma companheira de clube de Rotary me procurou, incisiva, dedo em riste, e me disse que gostava muito do que eu escrevia para o jornal do clube e que eu não deixasse de escrever para o jornal. Então aquilo me tocou, ficou na minha cabeça. Eu fui para casa e resolvi escrever um conto. Abri o computador no Word e imediatamente veio à minha cabeça uma casa, um casarão de cor verde que existia na praça central de minha cidade, Itajubá, no sul de Minas. Aí eu coloquei o título Casarão Verde, em questão de 30, 40 minutos, escrevi o conto. Quando terminei, cheguei à conclusão que eu não iria publicar aquele conto, mas eu iria escrever um romance. Abri de novo o computador, coloquei o Casarão Verde, agora já trazendo de dentro do conto o subtítulo, que seria Paixão Sem Limites. Então, dessa forma, de um tanto quanto inusitada, começou a minha carreira de escritor. Segundo consta, escrever já não é uma tarefa fácil. Agora, iniciar uma carreira com uma trilogia, fale-nos sobre isso. A trilogia, ou uma trilogia, não é muito comum entre os escritores. Se você for buscar, você vai encontrar trilogia sim, mas não em grande quantidade. Eu, na realidade, não comecei com uma trilogia. Comecei com o livro Casarão Verde, e à medida que ele foi se desenvolvendo, eu fui sentindo a necessidade que o leitor precisaria de ter mais esclarecimentos sobre fatos que aconteciam dentro do Casarão Verde, mas que não poderiam ser esclarecidos dentro desse livro. Foi então que surgiu a ideia do segundo livro, que era o dossiê de Umbrícola. Umbrícola era o nome da organização criminosa que vinha lá do primeiro livro. E Umbrícola quer dizer que vive ou que se move nas sombras. Ali então se esclarece todo sobre o livro. E a partir daí surgiu a necessidade do terceiro livro. Quer dizer, então a trilogia ela surgiu ao longo do livro, ao longo da escrita. Não foi uma coisa que eu tenha previsto. Quem teria sido Júlia? Júlia é digamos assim, um carinho à parte que eu tenho pela personagem. Júlia foi uma menina típica dos anos 60, os chamados anos dourados, uma menina alegre, cheia de vida, culta, pianista, que se destacava na sociedade naquela época. Então ela reflete toda uma época glamourosa, que foram os anos dourados. Mas acima de tudo, Júlia foi inspirada em um poema. Poema que eu escrevi e que serviu para a inspiração da personagem. Esse poema, ele está aqui no livro. Em dado momento, alguém pergunta para o pai dela: quem era Júlia? Fale-me sobre Júlia. E ele a descreve de forma poética, como se fosse um retrato da vida de Júlia. O poema diz o seguinte: Júlia chegou com as águas de março que inspiraram o poeta de fato. A linda menina entre graça e encanto foi num crescendo, correndo e brincando. No limite da infância, descobriu a mulher dentro dela sem nada entender. Na consciência da inconsciência, percebeu a inconsequência a que deu importância sem importância ter. Afinal, a fantasia era parte da graça da menina que queria ser mulher. Fechou-se em si sem compreender por que se punia de tanta pureza. No desenvolver da mulher, na formação da consciência,
Deu-se a compreensão no entender dos fatos. No limiar da juventude, sem perdão dos deuses, fez-se mulher. Tempos passados, de consciência inconsciente. Tempos de hoje, de pura consciência. É ela, a criança, a menina, a mulher. Este poema retrata de uma forma singela toda a vida de Júlia. E qual o segredo para tanta inspiração? Como eu disse, a inspiração se deu realmente ao longo do livro. A cada momento, a cada passagem, eu acredito que os escritores são dessa forma. Eu passei a viver cada um dos personagens, fosse ele o bandido ou o mocinho. Particularmente Júlia, a filha de Júlia, Ana Júlia, e a neta de Júlia, Juliana. Eu vivi o personagem, sofri com ele, sorri com ele, me alegrei com ele, em todos os momentos da vida de cada um deles, da vida dramática de cada um deles. Então viver o personagem, viver tudo que está ao redor dele, eu acredito que me inspirou muito. Então, além da inspiração daquela senhora para eu iniciar a carreira, ao longo do livro, os meus personagens me inspiraram sobremaneira para eu ter exposição, para eu ter inspiração realmente, para dar sequência ao desenvolvimento da história. O senhor teria algum escritor que possa ter influenciado? Eu acredito que sim, mas eu percebi um pouco disso ao longo da escrita. Na juventude, na minha juventude, lá nos anos 50, 60, eu lia muito. E li muito, ou praticamente todos os livros de um escritor escocês, radicado em Londres. Ele era um médico, famoso, ficou rico. E quando ele conta, em um dos livros dele, que se chama Pelos Caminhos da Minha Vida, ele conta uma série de passagens interessantes que me influenciaram. O nome dele era Cronin. Ele assinava A.J. Cronin. Então ele conta nesse livro, Pelos Caminhos de Minha Vida, que quando ele encerrou a carreira de médico, ele alugou uma chácara nos arredores de Londres para buscar um grande objetivo da vida dele, que era escrever, que ele não teve tempo durante a carreira de médico. E ali então, ele ficou durante um ano escrevendo. Aí que vem um fato bem interessante que marcou a minha vida. Ele conta que quando terminou o livro, leu, releu, e ele concluiu que não era uma boa história. A conclusão dele. Amolado, chateado com aquilo, depois de tanto esforço, pegou aquele calhamaço de papel e jogou num latão de lixo que existia ali fora da casa. E aí então saiu caminhando pelas estradinhas de fazenda, das chácaras, para dar vazão àquela decepção dele. E encontrou um chacareiro arando a terra. Parou, conversou com ele. Perguntou: mas você está arando a terra depois de perder tudo com as geadas que aconteceram? Aí ele falou o seguinte: eu perdi tudo realmente, mas eu vou arar a terra, vou plantar e vou colher. E vou recuperar tudo que eu perdi, leve o tempo que levar. Aquilo bateu fundo no Cronin, que voltou para a chácara, pegou aquele calhamaço de papel, organizou e mandou para uma livraria, para uma editora em Londres. Para surpresa dele, 2 ou 3 semanas depois, ele recebe uma carta dizendo que a editora se interessara pelo livro, ia publicá-lo e mais, enviou um cheque poupudo, já como sinal para a edição do livro. Então, isso aí é uma coisa que chama atenção e que me norteou toda a vida. Não desistir nunca, acreditar. E qual o futuro? O futuro é incerto.
futuro é uma incógnita. Mas, acima de tudo, o futuro é uma esperança. Esperança que a trilogia possa ser descoberta por algum grande editor, que invista nela, que ela possa correr o mundo. Por quê? Porque as respostas que os leitores dessa trilogia me deram foram fantásticas. Fantásticas. E entusiasmadas. Os leitores se entusiasmaram com a trilogia. É um livro que tem futuro, mas ele precisa ser descoberto. Por isso é que o futuro é mais esperança que qualquer outra coisa. Porque hoje as editoras não investem. Elas só investem no que é certo, naquilo que dá lucro. Então, os escritores novos que se iniciam, eles têm muita dificuldade. Mas graças à Secretaria de Cultura do Distrito Federal, que tem o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, certo? Que acreditam nesses escritores, mas não é qualquer escritor, não é qualquer livro, porque esses livros, quando vão num projeto muito complexo, eles vão ser analisados por pessoas que são escritores, poetas, para que eles sejam aprovados ou não. E no caso da trilogia, toda ela foi aprovada, cada um na sua época, pelo FAC. E o mais interessante é que a segunda edição do primeiro livro também foi aprovada pelo FAC. Portanto, eu acredito no livro, os leitores, quem leu, acredita no livro, nos livros, e o futuro é uma grande esperança. Livros em andamento? Ah, sim, isso é uma coisa bem interessante. Quando eu terminei o Casarão Verde, terminei de escrever, fui atrás de como editá-lo. Enquanto eu procurava a forma de editá-lo para fazer o lançamento, eu já iniciei o segundo livro. Isso aconteceu também com o terceiro. Quando eu lancei o terceiro livro, eu já tinha começado, o segundo livro, eu já tinha começado o terceiro livro. Então, eu sempre estou escrevendo algo mais do que apenas um livro. Hoje, além da trilogia já concluída, certo? Eu escrevi e foi lançado na Bienal do Livro aqui em Brasília. O livro Sabe o que Aconteceu? História de Gabriela e Vovô Caco, aliás, Aventuras de Gabriela e Vovô Caco. Foi escrito junto com a minha neta, um livrinho infantil, muito interessante, que ela contava e eu escrevia para ela, porque ela tinha 6 anos, e todos os desenhos ela que fez. Esse livro foi lançado na primeira Bienal do Livro em Brasília e foi um sucesso. E eu organizei todos os poemas da minha esposa, da Leda, e lancei esse livro de surpresa para ela, Suspiros. Ela que deu o nome de uma forma sem perceber que ia ser um livro. Então, esses livros foram editados. Agora, além desses, hoje, pode parecer incrível, mas eu tenho prontinho Petrópolis, a cidade de Pedro, que foi baseado numa convenção de turismo naquela cidade, promovida pela Schultz, operadora. Foi um sucesso, tinha quase mais de 300 agentes de viagem e representantes de empresas de turismo nacionais e internacionais, onde o mote foi não só as reuniões, mas, acima de tudo, conhecer todo o circuito histórico e o circuito gastronômico e das cervejarias, enfim, tudo que a cidade oferecia, né? E em função disso eu me entusiasmei e lá disse que eu ia escrever um livro que ia chamar Petrópolis, e todo mundo ficou entusiasmado. Em 30 dias eu escrevi o livro. Ele está pronto, certo? Para ser editado, aguardando apenas uma possibilidade de patrocínio que já está bem iminente. Além dele, tem 2 livros que já estão na Biblioteca Nacional para serem cadastrados. Um é um livro infantil, uma história que eu contava para minhas filhas, depois para minha neta. A minha neta incrementou o livro e ele se chama História para Gabriela Dormir. É um livro infantil que une todos os personagens infantis, certo? Que vai depender naturalmente de liberação de direitos autorais para que ele possa ser
ser editado. Também lá está um livro chamado Nos Bastidores das Telecomunicações, porque eu sou engenheiro de telecomunicações, participei de toda a evolução das telecomunicações no sistema Telebrás antiga, né? E percebo hoje que, a partir dos anos 2000, as pessoas usam o celular sem perceber de onde ele veio. Então, principalmente para os jovens, eu quis esclarecer, contar a história das telecomunicações que eu vivi, sob o meu enfoque, para que eles percebam de onde veio o celular. Esses 2 livros também estão prontos para serem editados. Então tem 3 livros, como diz assim, no prelo. Além desses 3, eu estou escrevendo outro que se chama O Velho, baseado num quadro, que é um frade sentado e lendo um livro, quadro que a minha tia, já falecida, pintou, enquanto eu devia ter lá meus 7, 8 anos, acompanhando toda aquela pintura. E esse quadro eu trouxe, tem na minha casa, ele vai ser a capa do livro, eu estou escrevendo então O Velho. Esse livro é baseado num quadro, num outro quadro que teria desaparecido. E um outro livro, esse até mais interessante, porque além dele eu estava escrevendo mais 3 livros simultaneamente. Um era Intercambiária, o outro era um livro que envolvia a morte do Osama Bin Laden, e um terceiro livro, uma trama aqui no Brasil. Cheguei num ponto com 10 capítulos, cada um mais ou menos escritos, eu olhei para os 3 livros e cheguei à conclusão que poderia juntá-los. Juntei os livros e agora estou criando as interfaces entre as histórias, que já está bem adiantado também, e o nome é Teia. Teia, como se fosse teia de aranha. A capa provavelmente seja uma teia de aranha. Então isso aí é como que eu diria, é o potencial de livros para o futuro. Que mensagem gostaria de deixar para aqueles que estão vendo esse vídeo? Eu entendo que se você sabe escrever, você tem dentro de si um potencial para ser um escritor realmente. Então você tem que descobrir esse potencial e buscar. Então aqui tem uma frase: descubra o escritor dentro de você. Essa foi o título de uma palestra que eu fiz quando do lançamento do 3º livro. E essa palestra eu fiz em vários lugares, atendendo a prerrogativa do FAC, né? E no sentido de incentivar as pessoas a tirarem de dentro aquilo que ela tem e que ela não sabe, que pode levá-la a ser um escritor ou uma escritora. Mas isso não se dá de uma forma tão simples. No meu caso, por exemplo, se eu conseguir escrever os livros e continuo escrevendo, não foi porque eu resolvi escrever, foi porque eu tinha uma base bem fundamentada, vindo desde a infância. Porque na infância eu lia toda o que eles chamavam na época a literatura americana, Pato Donald, Mickey, aquele Pateta, aquela turminha toda, né? É o Tarzan, enfim, o Marvel. Eu li aquilo tudo e à medida que eu ia crescendo eu passava a leituras mais complexas até chegar aos romances. E outra coisa fundamental não é você só ler é fundamental, mas você observar, estar atento. Onde você vai, você observe. Por exemplo, nós estamos aqui na Livraria Cultura. Daqui eu tenho uma visão fantástica dessa livraria. Isso aqui fica na minha cabeça. Se você viaja, ao invés de dormir num carro, observe a paisagem. Uma cidade pequena que chega, são cidadezinhas interessantíssimas, que a gente é pequenininha, não. Elas são interessantes, elas têm algo para dar, né? Você tem um rio, né? Você tem uma ponte. Vai guardando isso na sua cabeça, isso tudo vai facilitando você ter inspiração para escrever. Então o que eu digo é isso, aquela história do Cronin, né? Não desanime nunca. E para escrever não precisa ter história na sua cabeça. Comece a escrever, mesmo que seja uma bobagem. Aquela bobagem pode se transformar num super livro que vai ter um sucesso grandioso. Então, descubra o escritor dentro de você. É a mensagem que eu deixo para
quem estiver assistindo esse filme, essa reportagem aqui. E com essa mensagem encerramos a entrevista com o escritor Ricardo Ferrer, desejando-lhe sucesso em sua empreitada. Muito obrigado pela atenção, obrigado a todos que virem esse vídeo. Atentem para o fato de que há um escritor dentro de você, certo? E, se possível, leiam a trilogia, que, pela resposta de quem leu, possivelmente você vai gostar dela também. Obrigado.